Eu lembro de você falando sobre a obra missionária. Eu nunca esqueci disso na minha vida. Você falou que pastores brasileiros vão para Portugal pregar, acham que vão ter um ministério frutífero, porque no Brasil tudo que você planta dá, é uma terra muito frutífera, mas lá o cara prega por anos e a igreja não cresce, e as coisas permanecem iguais. E ele fica triste, decepcionado, frustrado, e ele acha que isso é Deus chamando ele para outro lugar. Quando na verdade é apenas triste, decepcionado e frustrado que ele vai ser útil para o português. E isso aconteceu com um dos meus companheiros pastorais, que é o Mark Bustrom. Ele chegou, americano, da International Mission Board, portanto da Southern Baptist Convention, e ele tentou fazer as coisas à maneira dele durante quase 7 anos. Depois de 7 anos, como ele costuma dizer, he failed miserably, portanto falhou miseravelmente, e juntou-se a nós, na nossa igreja. E nós costumamos dizer, a brincar, que o fracasso de 7 anos dele, ainda por cima 7 anos é uma marca muito bíblica, mas o fracasso de 7 anos foi a contextualização perfeita para Portugal. Eu não estou a dizer que é assim em toda a Europa, mas se tu queres ser português, tu tens de te sentir muito frustrado. Se tu, repara, é óbvio que estou a colocar isto em modo de provocação também, mas se tu queres manter aqui a felicidade, a exuberância brasileira, tu não vais aguentar muito tempo, porque este é um lugar diferente. Por isso é que o assunto da alegria parece a alegria brasileira versus o fatalismo português, porque em grande parte em Portugal, e estou a generalizar muito, em grande parte em Portugal, tu és uma pessoa confiável quando desconfias, ok? Se tu não desconfias, és crédulo, és enganável. Um choque cultural que acontece, e há muitos brasileiros a sofrerem em Portugal por causa disso, porque não estão preparados para isso. E porque julgam que pelo facto de termos a mesma língua, a cultura é a mesma. Mas chega até a haver uma reação, às vezes, xenófoba, racista. Não é racista porque não são raça... Bem, pode ser racista também, dependendo da raça das pessoas. Mas muitas vezes os brasileiros sentem-se maltratados, e de facto às vezes são maltratados, porque o português... Claro que o português não vai admitir isto, não é? O que eu estou a dizer são poucos portugueses que admitem. Mas o português olha para a exuberância brasileira e diz assim, esta gente não é boa, esta gente é demasiado alegre, esta gente leva tudo... Vou-te dar um exemplo, que é verdadeiro. As pessoas podem não concordar comigo, mas eu sei que é verdade. Que é, alguém está no metrô, como vocês dizem, se está a falar alto e assim a ter uma conversa, a gravar e não sei o quê, é brasileiro. Porque o português não quer dar nas vistas. O brasileiro entra... Isso é uma coisa bonita do brasileiro. O brasileiro entra numa loja, a filmar a loja, a filmar-te a ti. E aí? E o português fica meio... E este choque cultural muitas vezes acontece de uma maneira em que o português esnoba o brasileiro. Claro que também existe uma coisa... que se calhar não fica bem ser os pastores evangélicos a dizer, que é, há muito português que depois arranja uma brasileira para si, não é? Porque gosta das brasileiras, gosta de arranjar uma mulher brasileira. Porque a mulher brasileira é mais... olha, é como na televisão, é das novelas, aquela imagem, eu vou arranjar uma mulher brasileira. E há muitos homens a divorciarem-se de portuguesas para casarem com brasileiras da idade dos filhos deles. Mas isto era sociologia. É verdade, é verdade. Mas isto para te dizer que há muito choque cultural aqui, e que deveria competir à igreja. Eu não estou a dizer que a igreja não tem de ter especialistas em tudo, mas a igreja deveria saber interpretar estas coisas. Deveria saber interpretar os ídolos da sua cultura e, por exemplo, encaminhar o brasileiro, quando chega a Portugal, para que o leme do brasileiro não seja o seu entusiasmo. Há muito brasileiro a regressar porque fez do seu leme um leme que funciona nas águas brasileiras, mas que não vai funcionar nas águas portuguesas. E depois sente-se discriminado, e porque muitas vezes é discriminado mesmo, sente-se maltratado e por aí fora. E depois regressa muito frustrado porque sente que Deus não agiu em Portugal segundo os padrões, segundo as expectativas que ele trazia do Brasil. Portanto, a cultura... Não é? E que nós que acreditamos que somos cultura da palavra de Deus, somos criação da palavra de Deus, a cultura é um assunto muito importante. Não é que ele relativize tudo, mas ele enquadra tudo. E Jesus colocou-se numa cultura, foi carne e osso. Portanto, quando tu vens para a Europa, de facto, este culto, não é que o português não gosta de ser triste.
Mas o português, de certa maneira, confia mais na tristeza do que na alegria.